Graça e paz do Senhor Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos concede mais esta oportunidade de estar trazendo, as temáticas que irão edificar a fé. E hoje nós iremos trazer uma temática que ela irá fortalecer a nossa fé, para que nos momentos difíceis, até desesperadores, possamos no Senhor encontrar forças para mudar os cenários. Se nada muda, tá difícil, então muda eu e você. Se nada tá mudando ao meu redor, se tá tudo difícil, tá tudo complicado, até desesperador, muda eu e muda você. O texto base que nós iremos ler é 2 Reis, no capítulo 6 e depois alguns do capítulo 7. 2 Reis, capítulo 6, que diz assim: lá em Israel tem uma cidade chamada Samaria, que ela foi sitiada pelos inimigos, E quando ela era sitiada, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém poderia comprar, ninguém poderia vender, ninguém negociar, não podia entrar mercadorias, nem podia sair. E antigamente, nas cidades, eles viviam, obviamente, só mais da agricultura, da pecuária. Essa questão, como as feiras livres, só vivia de feiras livres e dependia das mercadorias chegarem. Aí em 2 Reis, capítulo 6, 4, diz assim: Ben-Hadad, o rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria. No capítulo 7, depois que o rei da Síria sitiou, ninguém comprava, ninguém vendia, começou obviamente a faltar alimentos e a fome era extrema por causa disso. Não tinha como pegar alimentos, não tinha como comprar. E a cidade em si não produzia, se produzia fora dos muros da cidade. Se tinha os muros para proteger justamente dos inimigos. Então tudo que foi plantado não poderia ser pego. E ninguém poderia trazer porque o exército inimigo estava. Então começou a grande fome, começou o desespero. Mas sempre existiu os profetas do Senhor. E o profeta Eliseu disse assim no capítulo 1. Então Eliseu disse, depois de toda a confusão, depois do rei veio o desespero e dizer que foi por causa do profeta, mas aquele cerco e aquela fome foi um castigo do Senhor, porque o povo estava em desobediência àquela questão toda, que não vamos focar, que não é o foco aqui. Mas por um juízo de Deus, Eliseu se levantou dizendo que iria acabar. Ele disse no capítulo 7, então Eliseu disse que a palavra do Senhor veio a mim, diz o Senhor, amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo de prata e 2 medidas de cevada por um ciclo. O que foi que aconteceu? Uma cabeça de jumento, certo? Uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 ciclos de prata. E esterco de pombo estava sendo vendido por 5 peças de prata. Para você ver como estava a situação tão difícil. E o profeta disse que haveria um milagre do Senhor e haveria abundância. Mas eu quero focar aqui nessa situação. Fora dos muros da cidade existiam 4 homens leprosos. A própria doença já marginalizava eles. A própria doença já era uma sentença de morte. Na verdade, eles estavam só esperando a morte chegar. Eles disseram assim, capítulo 7, versículos 3 e 8. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta da cidade e disseram uns aos outros: para que ficarmos aqui sentados? Assim nós vamos morrer. Se dissermos, vamos entrar na cidade, a fome na cidade, vamos morrer lá. Lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui na porta da cidade, também morreremos. Então, vamos até o acampamento dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Existem muitas e muitas situações que podem acontecer na vida e trazer complicações, situações desesperadoras. E muitas vezes a gente já ouviu falar, talvez algum de nós já dissemos, ou alguém ouviu falar, tô sem chão,
tô sem rumo, não sei mais o que fazer, tô no limite, chegou o fim da linha. Seja por doenças físicas como as dos leprosos, que eram doenças pesadas, né? Seja por doenças emocionais, por depressão, seja por falta de oportunidades como o desemprego, seja por causa da questão social no mundo inteiro, especialmente no Brasil, da violência, da crescente das drogas, né? Dos problemas familiares, das perdas amorosas, principalmente quando se perde casamento, destrói as famílias, das injustiças que esse mundo afora tem. Tudo isso pode trazer situações desesperadoras, tudo isso pode trazer muito desânimo, esmurecer a vida e desesperar, né? Foi isso que estava acontecendo em Samaria. O inimigo estava sitiando, não podia comprar, não podia vender, a fome já estava a tal ponto de que você veja que o canibalismo, quer dizer, comer carne humana, foi praticado. Uma mulher pediu para as duas combinaram, vamos cozinhar o nosso filho e amanhã cozinharemos o seu. Aí só que uma cozinhou no dia, na outra foi, a outra escondeu. Aí foi ao rei e disse, rei, aconteceu isso. Eu cozinhei o meu, ela não cozinhou o dele. Aí o rei disse, não, chegou o limite. Já chega, não dá mais. Então, o inimigo atacando sem saída, fome extrema, canibalismo, desespero, morte, caos total. Os leprosos já eram excluídos, já eram marginalizados, já estavam fora da cidade, estavam sentenciados a morrer. E eles disseram o seguinte, se nós ficarmos aqui, vamos morrer mesmo, já somos desprezados porque nós somos leprosos, já somos desprezados porque temos essa doença, se ficarmos aqui vamos morrer, se a gente entrar na cidade não tem mais como, o povo já está morrendo de fome. Então, é melhor nós irmos. A nossa situação é desesperadora, mas vamos tentar. Olha que situação. Veja só, chegar numa situação dessa é extremo. Mas imagina a falta de água do dia inteiro quando não se tem reserva. Os sertanejos aqui, os nordestinos, já sofreram muito, já teve situações no passado, irmãos, que só sabe quem passou de desespero por não ter água e não ter comida. Muita gente já passou fomes extremas, né? Nós que somos privilegiados hoje, nós não sabemos, né? Mas inclusive hoje também tem pessoas que passam fome extrema. Claro que muitas vezes, para mim, para você, não pode chegar numa situação dessa, né? Mas como eu disse, às vezes as perdas de entes queridos, as situações de desemprego, solidão, depressão, né? A violência que se espalha, famílias destruídas, casamentos destruídos, às vezes dívidas, podem causar desespero, pode causar terror, pode causar sensação de morte, pode causar isolamento, milhões e milhões de pessoas depressivas, trancadas nos seus quartos, chorando, desesperadas por N e N situações que aparecem nessa vida de pecado. Você e eu sabemos onde o sapato aperta. Como diz, graças a Deus, nós que estamos de pé aqui somos privilegiados, mas tem pessoas que estão em situações desesperadoras, extremas. E somente olhando por alto e dizendo, Senhor, me ajuda, ou tentando fazer alguma coisa, né, para sair. O que fazer? Né? Naquela situação, o inimigo era o de menos. Ele disse, não, a gente já vai morrer mesmo. A gente já está desesperado, se eu for lá, se eles me matarem, a gente já está com essa sentença. Então, vamos pelo menos tentar. O que fazer? Tentar, irmão. Tentar, meu amigo. Tentar, minha amiga. Temos que tentar, temos que lutar. Eles tentaram, eles foram. Deus já tinha preparado um cenário. Mas se as coisas não mudam, se o cenário não muda, eu e você temos que mudar. Se as situações, os cenários parecem os mesmos, as situações as mesmas, parece que não muda nada, então mudo eu e muda você. Temos que agir. Eles disseram, não, a gente tem que ir, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar somente esperando a morte chegar. Aqui tem um ditado popular, diz, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, não dá. Temos que agir, temos que mudar, temos que ir. Eles disseram, não dá. Se ficar aqui a gente vai morrer, se entrar lá não tem como, vamos morrer. Então vamos tentar. Tá desesperador? Tá difícil, às vezes acontece. Se levante, se erga, ei, se erga. Ei, se levanta, ainda tem esperança para você.
Tem esperança para você porque Jesus vive. Tem esperança para você, tem saída para você porque Jesus é misericordioso e Ele tem poder. Então se mova, saia, se erga, vá, tente. Não der certo de um jeito, dá certo do outro. Eu vou dar um pequeno exemplo. Às vezes o desemprego não tá, aí você tenta botar um comércio, não dá certo, não deu certo, tenta do outro. Não deu, tentar de outra forma, tenta do outro, mas não fique parado. O cenário não muda, muda eu e você, mas nós temos que tentar ir avançando. Outra coisa importante, eles não estavam sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Às vezes está difícil, pede ajuda, fala com pessoas de bem, fala com as pessoas que podem edificar, que podem ajudar. Às vezes não pode ajudar financeiramente, mas ajuda com a palavra de conforto, ajuda com um abraço, ajuda com um incentivo, né? Procure pessoas que têm o mesmo pensamento e que queiram levar para frente e que queiram seguir. Porque o Salmo 133 diz que é agradável a Deus que os irmãos estejam em união. Muitas vezes os cenários são difíceis, os cenários são desesperadores, mas nós precisamos continuar avançando. E para encerrar, tem um texto de Paulo fantástico. Fantástico. Ele diz o seguinte: de todos os lados nós somos pressionados, ou em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, né? Mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê, irmãos? A gente pode se abater, a gente pode ter um cenário difícil, mas quando a gente se move, quando a gente tenta, quando a gente luta e coloca a esperança no Senhor, porque o povo de Israel sabia que tinha o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o único digno de ser adorado, aí nós colocamos a esperança nele e as coisas vão mudar. Nós não seremos destruídos. Quando nós seguimos o Senhor, quando nós acreditamos no Senhor, mesmo chorando, mesmo cansados, mesmo os cenários que não mudam, aí muda eu e você. Repito, se as coisas não estão mudando, só tem um jeito delas mudarem, muda eu e você. Mudar como? Atitude, avançar, seguir, tentar para o bem, falar com pessoas de bem, pedir a Deus portas abertas, que o milagre chegará. Então fique com isso. Se o cenário não mudou, se está tudo difícil, muda eu e você. Avancemos, lutemos, perseveremos e que o Deus dos céus nos dará força para seguir. Eu agradeço e que Deus abençoe e que possa verdadeiramente edificar a sua fé e trazer um cenário de mudança, em nome de Jesus. Deus abençoe mais um vídeo, que Ele nos permita o outro vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixe um like, ative o sino, tá? Que é muito importante. Se quiser, deixe um comentário e que, se Deus permitir, nós faremos um próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.